Capítulo 2 dos crimes contra o patrimônio. Capítulo 1 do furto. Furto. Artigo 155. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel. Pena reclusão de 1 a 4 anos, e multa. Parágrafo 1º. A pena aumenta-se de 1/3, se o crime é praticado durante o repouso noturno. Parágrafo 2º. Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3, ou aplicar somente a pena de multa. Parágrafo 3º. Equipara-se a coisa móvel à energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Furto qualificado. Parágrafo 4º. A pena é de reclusão de 2 a 8 anos, e multa se o crime é cometido. Inciso 1º. Com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Inciso 2º. Com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza. Inciso 3º. Com emprego de chave falsa. Inciso 4º, mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Inciso 5º, contra quaisquer bens que comprometam o funcionamento de órgãos da União, de Estado ou de município, ou de estabelecimentos públicos ou privados que prestem serviços públicos essenciais. Parágrafo 4º. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa, se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Parágrafo 4º-B. A pena é de reclusão, de 4 a 8 anos, e multa, se o furto mediante fraude é cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático, conectado, ou não à rede de computadores, com ou sem a violação de mecanismo de segurança ou a utilização de programa malicioso, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. Parágrafo 4º-C. A pena prevista no parágrafo 4º-B deste artigo, considerada a relevância do resultado gravoso, aumenta-se de 1/3 a 2/3, se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional. Aumenta-se de 1/3 ao dobro, se o crime é praticado contra idoso ou vulnerável. Parágrafo 5º. A pena é de reclusão de 3 a 8 anos, se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado, ou para o exterior. Parágrafo 6º. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos, se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes, no local da subtração. Parágrafo 7º. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa, se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Parágrafo 8º. A pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa, se a subtração for de fios, cabos ou equipamentos utilizados para fornecimento ou transmissão de energia elétrica ou de telefonia, ou para transferência de dados, bem como equipamentos ou materiais ferroviários ou metroviários. Aplicável, em qualquer caso, o disposto no parágrafo 2º deste artigo. Furto de coisa comum. Artigo 156. Subtrair o condômino, coerdeiro ou sócio para si, ou para outrem, a quem legitimamente a detém, a coisa comum, sem pena, detenção, de 6 meses a 2 anos, ou multa. Parágrafo 1º. Somente se procede mediante representação. Parágrafo 2º. Não é punível a subtração de coisa comum fungível, cujo valor não excede a cota a que tem direito o agente. Capítulo 2º. Do roubo e da extorsão. Roubo e. Artigo 157. Subtrair coisa móvel alheia, para si, ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Pena, reclusão, de 4 a 10 anos e multa. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime, ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Parágrafo 1º-A. A pena é de reclusão de 6 a 12 anos e multa, se a subtração for cometida contra quaisquer bens que comprometam o funcionamento de órgãos da União, de Estado ou de município ou de estabelecimentos públicos ou privados que prestem serviços públicos essenciais. Parágrafo 2º. A pena aumenta-se de 1/3 até metade. E irrevogado. Inciso 2º. Se há o concurso de 2 ou mais pessoas. Inciso 3º. Se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância. Inciso 4º. Se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Inciso 5º. Se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade, se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Inciso 7º. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca. 8. Se a subtração for de fios,
cabos ou equipamentos utilizados para fornecimento ou transmissão de energia elétrica ou de telefonia ou para transferência de dados, bem como equipamentos ou materiais ferroviários ou metroviários. Parágrafo 2º. A pena aumenta-se de 2/3. Aí, se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo. Segundo, se a destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Parágrafo 2º-B. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo. Parágrafo 3º. Se da violência resulta aí lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 a 18 anos, e multa. Segundo, morte, a pena é de reclusão de 20 a 30 anos, e multa. Extorsão. Artigo 158. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Pena reclusão de 4 a 10 anos, e multa. Parágrafo 1º. Se o crime é cometido por 2 ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumenta-se a pena de 1/3 até metade. Parágrafo 2º. Aplica-se a extorsão praticada mediante violência o disposto no parágrafo 3º do artigo anterior, vide Lei nº 8,072, de 25,7/95. Parágrafo 3º. Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima, e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão, de 6 a 12 anos, de 6 a 12 anos. Além da multa, se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no artigo 159, parágrafo 2º e 3º, respectivamente. Extorsão mediante sequestro. Artigo 159, sequestrar pessoa com o fim de obter, para si, ou para outrem, qualquer vantagem, como condição, ou preço do resgate. Vide Lei nº 8,072, de 25,7/90. Pena, reclusão, de 8 a 15 anos. Parágrafo 1º. Se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 ou maior de 60 anos, ou se o crime é cometido por bando ou quadrilha, vide Lei nº 8,072, de 25,7/95. Pena, reclusão, de 12 a 20 anos. Parágrafo 2º. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, vide Lei nº 8,072, de 25,7/90. Pena, reclusão, de 16 a 24 anos. Parágrafo 3º. Se resulta a morte, vide Lei nº 8,072, de 25,7/90. Pena, reclusão, de 24 a 30 anos. Parágrafo 4º. Se o crime é cometido em concurso, o concorrente que o denunciar à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Extorsão indireta. Artigo 160. Exigir ou receber como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro. Pena, reclusão, de 1 a 3 anos, e multa. Capítulo 3º. Da usurpação. Alteração de limites. Artigo 161. Suprimir ou deslocar tapume, marco, ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória, para apropriar-se, no todo ou em parte, de coisa imóvel alheia. Pena, detenção de 1 a 6 meses, e multa. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem: usurpação de águas. Inciso 1º. Desvia ou represa, em proveito próprio ou de outrem, águas alheias. Esbulho possessório. Inciso 2º. Invade, com violência a pessoa ou grave ameaça, ou mediante concurso de mais de 2 pessoas, terreno ou edifício alheio, para o fim de esbulho possessório. Parágrafo 2º. Se o agente usa de violência, incorre também na pena esta cominada. Parágrafo 3º. Se a propriedade é particular, e não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. Supressão ou alteração de marca em animais. Artigo 162. Suprimir ou alterar, indevidamente, em gado ou rebanho alheio, marca ou sinal indicativo de propriedade. Pena, detenção, de 6 meses a 3 anos, e multa. Capítulo 4º. Do dano. Artigo 163. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Pena, detenção de 1 a 6 meses, ou multa. Dano qualificado. Parágrafo único. Se o crime é cometido, inciso 1º, com violência à pessoa ou grave ameaça. Inciso 2º, com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave. Inciso 3º, contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública,
empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos. Inciso 4º, por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima. Pena: detenção, de 6 meses a 3 anos, e multa além da pena correspondente à violência, introdução ou abandono de animais em propriedade alheia. Artigo 164. Introduzir ou deixar animais em propriedade alheia, sem consentimento de quem de direito, desde que o fato resulte prejuízo. Pena: detenção, de 15 dias a 6 meses, ou multa, dano em coisa de valor artístico, arqueológico ou histórico. Artigo 165. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa tombada pela autoridade competente em virtude de valor artístico, arqueológico ou histórico. Pena: detenção, de 6 meses a 2 anos, e multa. Alteração de local especialmente protegido. Artigo 166. Alterar, sem licença da autoridade competente, o aspecto de local especialmente protegido por lei. Pena: detenção de 1 mês a 1 ano, ou multa. Ação penal. Artigo 167. Nos casos do artigo 163, do inciso 4 do seu parágrafo e do artigo 164, somente se procede mediante queixa. Capítulo 5º. Da apropriação indébita. Apropriação indébita. Artigo 168. Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tenha posse, ou a detenção. Pena: reclusão, de 1 a 4 anos. E multa: aumento de pena. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3. Quando o agente recebeu a coisa. Inciso 1º, em depósito necessário. Inciso 2º, na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial. Inciso 3º, em razão de ofício, emprego ou profissão. Apropriação indébita previdenciária. Artigo 168-A. Deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional. Pena: reclusão, de 2 a 5 anos, e multa. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem deixar de recolher no prazo legal contribuição ou outra importância destinada à Previdência Social, que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público. Segundo, recolher contribuições devidas à Previdência Social que tenham integrado despesas contábeis, ou custos relativos à venda de produtos, ou à prestação de serviços. Inciso 3º. Pagar benefício devido a segurado, quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela Previdência Social. Parágrafo 2º. É extinta a punibilidade se o agente espontaneamente declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores, e presta as informações devidas à Previdência Social, na forma definida em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal. Parágrafo 3º. É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa se o agente for primário e de bons antecedentes, desde que tenha promovido, após o início da ação fiscal e antes de oferecida a denúncia, o pagamento da contribuição social previdenciária, inclusive acessórios, ou o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social, administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais. Parágrafo 4º. A faculdade prevista no parágrafo 3º deste artigo não se aplica aos casos de parcelamento de contribuições cujo valor, inclusive dos acessórios, seja superior àquele estabelecido, administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais. Parágrafo 5º. A extinção de punibilidade de que trata o parágrafo 2º deste artigo não se aplica ao agente declarado devedor contumaz em decisão administrativa definitiva e inscrito no cadastro informativo dos créditos não quitados do setor público federal, previsto na Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002. Parágrafo 6º. O fato de o agente deixar de ser considerado devedor contumaz não afasta o disposto no parágrafo 5º deste artigo em relação aos atos praticados no período em que era assim considerado apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza. Artigo 169. Apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza. Pena: detenção, de 1 mês a 1 ano, ou multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre apropriação de tesouro. Inciso 1º. Quem acha tesouro em prédio alheio, e se apropria, no todo ou em parte, da cota a que tem direito o proprietário do prédio. Apropriação de coisa achada. Inciso 2º. Quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor, ou de entregá-la à autoridade competente, dentro no prazo de 15 dias. Artigo 170. Nos crimes previstos neste capítulo, aplica-se o disposto no artigo 155, parágrafo 2º. Capítulo 6º.
do estelionato e outras fraudes. Estelionato. Artigo 171. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, pena, reclusão, de 1 a 5 anos, e multa, de R$ 500.000 a 10 contos de réis. Parágrafo 1º. Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor o prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme o disposto no artigo 155, parágrafo 2º. Parágrafo 2º. Nas mesmas penas incorre quem disposição de coisa alheia como própria. Inciso 1º. Vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia como própria. Alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria. Inciso 2º. Vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia coisa própria inalienável, gravada de ônus ou litigiosa, ou imóvel que prometeu vender a terceiro, mediante pagamento em prestações, silenciando sobre qualquer dessas circunstâncias. Defraudação de penhor. Inciso 3º. Defrauda, mediante alienação não consentida pelo credor ou por outro modo, a garantia pignoratícia, quando tem a posse do objeto empenhado. Fraude na entrega de coisa. Inciso 4º. Defrauda substância, qualidade, ou quantidade de coisa que deve entregar a alguém. Fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro. Inciso 5º. Destrói, total ou parcialmente, ou oculta coisa própria, ou lesa o próprio corpo ou a saúde, ou agrava as consequências da lesão ou doença, com o intuito de haver indenização ou valor de seguro. Seguro. Fraude no pagamento por meio de cheque. Inciso 6º. Emite cheque, sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado, ou lhe frustra o pagamento. Fraude eletrônica. Parágrafo 2º. A pena é de reclusão, de 4 a 8 anos, e multa, se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. Parágrafo 2º-b. A pena prevista no parágrafo 2º-a deste artigo, considerada a relevância do resultado gravoso, aumenta-se de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado mediante a utilização de servidor mantido fora do território nacional. Parágrafo 3º. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência, estelionato contra idoso ou vulnerável. Parágrafo 4º. A pena aumenta-se de 1/3 ao dobro se o crime é cometido contra idoso ou vulnerável, considerada a relevância do resultado gravoso. Parágrafo 5º. Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for. Inciso 1º. A administração pública, direta ou indireta. Inciso 2º. Criança ou adolescente. Pessoa com deficiência. Ou, inciso 4º, maior de 70 anos de idade ou incapaz. Artigo 171. A. Organizar, gerir, ofertar ou distribuir carteiras ou intermediar operações que envolvam ativos virtuais, valores mobiliários ou quaisquer ativos financeiros com o fim de obter vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Vigência. Pena, reclusão, de 4 a 8 anos, e multa. Vigência. Duplicata simulada. Artigo 172. Emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade, ou ao serviço prestado. Pena, detenção, de 2 a 4 anos, e multa. Parágrafo único. Nas mesmas penas incorrerá aquele que falsificar ou adulterar a escrituração do livro de registro de duplicatas. Abuso de incapazes. Artigo 173. Abusar, em proveito próprio ou alheio, de necessidade, paixão ou inexperiência de menor, ou da alienação, ou debilidade mental de outrem, induzindo qualquer deles à prática de ato suscetível de produzir efeito jurídico, em prejuízo próprio ou de terceiro. Pena, reclusão de 2 a 6 anos, e multa. Induzimento à especulação. Artigo 174. Abusar, em proveito próprio ou alheio, da inexperiência ou da simplicidade, ou inferioridade mental de outrem, induzindo-o à prática de jogo ou aposta, ou à especulação com títulos ou mercadorias, sabendo ou devendo saber que a operação é ruinosa. Pena, reclusão, de 1 a 3 anos, e multa. Fraude no comércio. Artigo 175. Enganar, no exercício de atividade comercial, o adquirente ou consumidor. Inciso 1º. Vendendo como verdadeira ou perfeita mercadoria falsificada ou deteriorada. Inciso 2º. Entregando uma mercadoria por outra. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos, ou multa. Parágrafo 1º. Alterar em obra que lhe é encomendada a qualidade, ou o peso de metal, ou substituir, no mesmo caso, pedra verdadeira por falsa ou por outra de menor valor,
vender pedra falsa por verdadeira, vender, como precioso, metal de, ou outra qualidade. Pena reclusão, de 1 a 5 anos, e multa. Parágrafo 2º. É aplicável o disposto no artigo 155. Parágrafo 2º. Outras fraudes. Artigo 176. Tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel, ou utilizar-se de meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento. Pena, detenção, de 15 dias a 2 meses, ou multa. Parágrafo único. Somente se procede mediante representação, e o juiz pode, conforme as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Fraudes e abusos na fundação, ou administração de sociedade por ações. Artigo 177. Promover a fundação de sociedade por ações, fazendo, em prospecto ou em comunicação ao público, ou à Assembleia, afirmação falsa sobre a constituição da sociedade, afirmação falsa sobre a constituição da sociedade, ou ocultando fraudulentamente fato a ela relativo. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos, e multa, se o fato não constitui crime contra a economia popular. Parágrafo 1º. Incorrem na mesma pena, se o fato não constitui crime contra a economia popular. Inciso 1º. O diretor, o gerente ou o fiscal de sociedade por ações, que em prospecto, relatório, parecer, balanço ou comunicação ao público ou à Assembleia faz afirmação falsa sobre as condições econômicas da sociedade, ou oculta fraudulentamente, no todo ou em parte, fato a elas relativo. Inciso 2º. O diretor, o gerente ou o fiscal que promove, por qualquer artifício, falsa cotação das ações ou de outros títulos da sociedade. Inciso 3º. O diretor ou o gerente que toma empréstimo à sociedade ou usa, em proveito próprio ou de terceiro, dos bens ou haveres sociais, sem prévia autorização da Assembleia Geral. Inciso 4º. O diretor ou o gerente que compra ou vende, por conta da sociedade, ações por ela emitidas, salvo quando a lei o permite. Inciso 5º. O diretor ou o gerente que, como garantia de crédito social, aceita em penhor ou em caução ações da própria sociedade. Inciso 6º. O diretor ou o gerente que, na falta de balanço, em desacordo com este, ou mediante balanço falso, distribui lucros ou dividendos fictícios. Inciso 7º. O diretor, o gerente ou o fiscal que, por interposta pessoa, ou conluiado com o acionista, consegue a aprovação de conta ou parecer. Inciso 8º. O liquidante, nos casos dos n. 1, 2, 3 alínea 4, 5 e 7. Inciso 9º. O representante da sociedade anônima estrangeira, autorizada a funcionar no país, que pratica os atos, mencionados nos NS 1 e 2, ou da falsa informação ao governo. Parágrafo 2º. Incorre na pena de detenção, de 6 meses e o nome ou autorribo acionista que, a fim de obter vantagem para si ou para outrem, negocia o voto nas deliberações de Assembleia Geral. Emissão irregular de conhecimento de depósito ou warrant. Artigo 178. Emitir conhecimento de depósito ou warrant, em desacordo com disposição legal. Pena reclusão de 1 a 4 anos e multa. Fraude à execução. Artigo 179. Fraudar execução, alienando, desviando, destruindo ou danificando bens, ou simulando dívidas. Pena, detenção, de 6 meses a 2 anos, ou multa. Parágrafo único. Somente se procede mediante queixa. Capítulo 7º. Da receptação. Receptação. Artigo 180. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa fé, a adquira, receba ou oculte. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Receptação qualificada. Parágrafo 1º. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime. Pena reclusão de 3 a 8 anos, e multa. Parágrafo 2º. Equipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência. Parágrafo 3º. Adquirir ou receber coisa que por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso. Pena, detenção de 1 mês a 1 ano, ou multa, ou ambas as penas. Parágrafo 4º. A receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa. Parágrafo 5º.
Na hipótese do parágrafo 3º, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Na receptação dolosa, aplica-se o disposto no parágrafo 2º do artigo 155, parágrafo 6º, tratando-se de bens do patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo. Parágrafo 7º, se a receptação for de fios, cabos ou equipamentos utilizados para fornecimento ou transmissão de energia elétrica ou de telefonia, transferência de dados ou de cargas transportadas em modais logísticos ferroviários ou metroviários, aplica-se em dobro a pena prevista no caput ou no parágrafo 1º deste artigo, conforme o caso. Receptação de animal. Artigo 180-A. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito ou vender, com a finalidade de produção ou de comercialização, semovente domesticável de produção, semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes, que deve saber ser produto de crime. Pena, reclusão, de 2 a 5 anos, e multa. Capítulo 8º. Disposições gerais. Artigo 181. É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título, em prejuízo. Inciso 1º, do cônjuge, na constância da sociedade conjugal. Inciso 2º, de ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. Artigo 182. Somente se procede mediante representação, se o crime previsto neste título é cometido em prejuízo. Inciso 1º, do cônjuge desquitado ou judicialmente separado. Inciso 2º, de irmão, legítimo ou ilegítimo. Inciso 3º, de tio ou sobrinho, com quem o agente coabita. Artigo 183. Não se aplica o disposto nos dois artigos anteriores. Inciso 1º. Se o crime é de roubo ou de extorsão, ou, em geral, quando haja emprego de grave ameaça ou violência à pessoa. Inciso 2º, ao estranho que participa do crime. Se o crime é praticado contra pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Artigo 183-A. Nos crimes de que trata este título, quando cometidos contra as instituições financeiras e os prestadores de serviço de segurança privada, de que trata o Estatuto da Segurança Privada e da Segurança das Instituições Financeiras, as penas serão aumentadas de 1/3 até o dobro.